Olá, pessoal! Eu me chamo Júnia e eu tô aqui para falar um pouco com vocês sobre o processo de construção musical no teatro. A música faz parte da vida de todos nós e é ela quem puxa a emoção da cena que você quer transmitir. Então eu quero falar um pouquinho hoje sobre as características da criação da trilha, o que fazer, por onde começar e muito mais. Então vamos lá? É importante lembrar que a música faz parte da nossa vida em várias situações. O tempo todo você está exposto a músicas e a sons que lá na frente vão te lembrar da época que você está vivendo hoje. Por exemplo, as músicas que são utilizadas em comerciais, quando ela é associada a um produto. Aquilo é feito de um modo que você vai lembrar desse produto quando você ouvir a música. Então, é muito importante que você ouça músicas também de comercial, porque são músicas características, músicas que têm marcações fortes e que automaticamente você associa com esses produtos. A principal característica da criação é você saber o que você quer. Qual é o primeiro passo? Por onde começar? Primeiro, você precisa conhecer o seu texto. Então, você vai pegar o texto, fazer uma leitura dele e identificar quais são os tipos de sons que vão ser necessários para aquela cena. Então, se tem uma cena numa floresta, você vai... O que você ouve numa floresta? Você ouve o canto dos pássaros, as folhas balançando. Você vai identificar esses sons para definir primeiro os sons ambientes. Depois do som ambiente, você vai identificar quais são as emoções que os personagens querem exprimir. Então, se tem uma cena, uma cena mais dramática, você vai ouvir músicas com tons menores, mais sombrias, de acordo com aquela cena que você quer fazer. Uma coisa importante é você usar os sons dos ensaios, aí já na segunda etapa, que é você participar dos ensaios e você observar o que tem ali que você pode usar. Seja o som dos passos dos atores no palco, uma respiração, uma porta que se abre, um rádio tocando de fundo. E a partir daí você começa a usar o que você tem. É bem importante que você escute muita música. Treine o seu ouvido para ter uma biblioteca musical dentro de você. Porque aí quando você precisar de uma referência, você vai buscar na sua memória e você vai se lembrar, olha, eu ouvi aquela música que se encaixa aqui. Nem sempre você vai conseguir usar músicas de cantores conhecidos, mas você pode usar músicas que são com royalty free. Tem muita biblioteca de música disponível na internet para você usar. E aí você vai pesquisar, buscar na sua memória para pesquisar o que se encaixa naquele momento. Caso tudo dê errado, você pode improvisar. Mas até o improviso, ele precisa ser controlado ou estudado, digamos assim. Você vai, nos ensaios, você começa a identificar o que poderia dar errado e já deixar um plano B pronto para quando for necessário utilizar esse plano B. Em alguns momentos, você pode deixar a sua banda ou os seus músicos com uma partitura do início ao fim do espetáculo, ou você pode separar alguns momentos para que eles improvisem, para que eles coloquem de forma intuitiva a emoção deles naquele momento. Mas isso é arriscado, porque nem sempre a banda vai estar na mesma sintonia que você. Então, o melhor, na minha opinião, é você deixar a partitura já do início ao fim da música e cada um segue exatamente o que você gostaria que acontecesse naquele momento. Existem dois tipos
principais de trilhas sonoras utilizadas nos espetáculos aqui no Brasil, nos espetáculos teatrais. Um deles é a trilha sonora total, em que os sons do espetáculo fazem parte do conceito da sua produção. Então pode ser aquela porta que bate, a porta que abre, os passos, como eu já disse, a respiração, uma pessoa que de repente tossiu lá na plateia. Tudo isso pode ser utilizado como conceito da sua trilha. Então todos os sons, tudo que acontece em volta faz parte daquela produção. A outra forma é a trilha sonora musical, que se refere às músicas propriamente ditas do espetáculo. Essas músicas, elas podem ser músicas exclusivas, que você, de repente, contratou alguém para fazer especificamente para o seu espetáculo, ou você pode usar da biblioteca de sons gratuita que existe na internet. Uma coisa interessante sobre a música de cena é que você pode ter ou uma música tema do espetáculo, e essa música se repetir em vários momentos, ou além da música tema do espetáculo, você pode ter uma música que seja do personagem, característica de um personagem. E sempre que aquele personagem entrar em cena, você coloca aquela música. Isso acontece muito em novela, eu acho que você já deve ter visto alguma por aí. Em novela, normalmente você tem a música tema da novela e ela às vezes aparece numa cena triste, só com piano, às vezes ela tá numa cena mais alegre, uma música mais acelerada, às vezes ela tá numa outra cena mais dramática, com menos elementos, mas é sempre a mesma música, que é a música tema da novela, que se repete ao longo das cenas. São várias formas que você pode trabalhar. Também existe o teatro musical, onde as músicas contam uma história. Então você tem o opening, que é a primeira música que resume tudo que vai acontecer ao longo do espetáculo. E aí depois você vai construindo como se fosse um storyboard, que você vai construindo uma história, só que através das músicas. Então são músicas de, às vezes, ritmos diferentes, cantadas de formas diferentes, mas que de alguma forma se completam para contar aquela história até o grande finale. No teatro musical tem dois momentos que são muito importantes dentro da narrativa. Um é o que a gente chama de I want, que é o que eu quero, que é o momento mais dramático em que uma personagem ela entrega o que ela quer. E o outro momento é o que a gente chama de 11 o'clock, que é um ápice, é um triunfo da cena. Então, são dois momentos que normalmente marcam muitas pessoas que vão assistir. Dois momentos impactantes, fortes e que pedem uma música mais específica, de preferência que foi construída para aquele momento. É muito importante você ouvir música. Parece óbvio, né? Mas imagina que você precisa criar dentro da sua cabeça uma biblioteca de sons para você saber o que pedir. E de repente, digamos que você precisa de uma música mais triste e você não tem nenhuma memória de uma música mais triste, vai te dar muito mais trabalho de pesquisa do que se você já tiver em mente algo que você queira. Então a minha dica é, ouça música. Todo tipo de música. Música não tem gênero, é todo tipo de música. Música de época, música atual, todas as músicas que você puder ouvir para você criar uma sensibilidade maior e também uma amplitude maior na hora de criar a sua música. Uma curiosidade é que o registro mais antigo que se tem sobre o uso de imagem e de som, ou seja, da trilha sonora, remete à criação humana, na tradição judaico-cristã, e está relatada no livro do Gênesis. Eu vou ler. Gênesis 1, 1 a 3.
No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse: faça-se a luz. Ou seja, a criação dos céus e da terra, ela vem do som. Porém, a luz, a imagem, ela vem a partir do som da voz. Então, ela é concomitante os dois. Haja e ouve. E, curiosamente, também na mitologia hindu se fala a mesma coisa, porém com divindades diferentes. Eu gostaria de dar um exemplo para você de uma produção feita com muita criatividade, pouca verba, muita criatividade, mas muita vontade de fazer dar certo, que é a do musical Rua Azusa, da Companhia MC, que esteve em cartaz em São Paulo no ano passado e que ganhou o prêmio Bibi Ferreira de musical Revelação, e do qual eu fiz parte. No musical Rua Azusa, tinha uma banda que acompanhava todas as sessões, todos os espetáculos. Porém, tem uma cena em que não existe banda, existe apenas o som dos pés no sapateado e a voz, que é um grito pela liberdade quando os escravizados são libertados. Nessa cena, ela ficou orgânica, ficou forte e não tem instrumento. Mas quando as pessoas falam em Rua Azusa, a plateia, as pessoas que já assistiram, quando eles falam em Rua Azusa, essa é uma das cenas mais lembradas. Ou seja, nem sempre a sua solução vai ser dinheiro ou instrumentos. Pode ser que a sua solução saia de dentro de você, da sua criatividade. No mundo que nós vivemos hoje, as pessoas vivem de experiências. Então, o que você precisa fazer é proporcionar a elas uma experiência inesquecível. E como você vai fazer isso? Juntando os 5 sentidos: audição, olfato, visão, paladar e tato. Quando você junta esses 5 sentidos, você dá para essas pessoas uma experiência que elas jamais vão se esquecer. Com a música, é uma experiência sensorial que vai transformar a vida delas e que vai fazer com que daqui 20 anos elas se lembrem: olha, eu assisti um espetáculo, ou eu vi um filme, ou eu li um livro e estava rolando uma música de fundo que mudou minha vida. Então, diante de tudo isso, a minha dica é: seja criativo, porque nem sempre você vai ter músicos à sua disposição. Pode ser que você não saiba tocar um instrumento, não se assuste, isso é normal. E isso não quer dizer também que você não vai ser um bom diretor ou um bom criador. Você vai ser bom naquilo que você faz, se você tiver o conhecimento para isso, se você pesquisar, se você buscar os sons que você precisa. Nem sempre você vai tocar um instrumento. Hoje em dia tem muita tecnologia à disposição, muita coisa gratuita na internet. Faz uma pesquisa, assista a musicais, assista a peças de teatro, assista, se não for presencialmente, assista na internet, mas não deixe de ter boas referências, porque são essas referências que vão construir o profissional que você é ou que você quer ser. Então, seja criativo, utilize todas as ferramentas possíveis, seja o som, seja a música de cena, seja na vida, seja criativo. Use a sua criatividade a seu favor, porque você pode até não ter dinheiro para fazer um grande espetáculo, uma grande produção, você pode não saber tocar um instrumento, mas se você tiver criatividade, você vai conseguir fazer e vai ser um sucesso, eu tenho certeza. Então, muito obrigada para quem acompanhou até agora. Eu agradeço demais e boa sorte para todo mundo.